Eu não falei que ia ser uma vergonha, eu falei, ó, vai ser uma das maiores vergonhas que o Bolsonaro já passou. Hoje tem tudo para ser o pior dia do governo Bolsonaro desde que ele assumiu. Por quê? Porque de manhã ele passou a maior vergonha de todas com aquele desfile patético das Forças Armadas que não colocou em ninguém. Mais do que isso, provou que para evitar golpe no Brasil precisa de um quebra-mola. Que se colocar um quebra-mola, aqueles cacarecos do Bolsonaro caem todos aos pedaços. Eu acho que vão matar alguém de tosse com tanta fumaça que tinha naqueles tanques. Eu não falei que eram velhos. Eu vi comentário aqui ontem, o pessoal falando, não, Thiago, mas funcionam. Tá aí como é que funcionam os tanques do Bolsonaro. Agora o Arthur Lira chegou no Congresso, enquanto eu gravo o vídeo, estão decidindo se vão votar hoje, muito provavelmente o Lira confirmou que seria hoje, a PEC do voto impresso, que não vai passar. Os líderes do Centrão deram entrevista hoje, estão por aqui com o Bolsonaro e com o Lira. Vários líderes do Centrão estão pensando até em romper com o Lira por conta dessa votação. O Bolsonaro convidou várias autoridades em Brasília para esse desfile dos tanques hoje e ninguém foi. Para você ter ideia, nem o vice-presidente general Mourão foi. E ele é general, ele não foi. Fux não foi, Arthur Lira não foi, Pacheco não foi, nenhum dos outros ministros do governo Bolsonaro foi. Então, que vergonha. Vou falar disso, vou falar um pouquinho da CPI e do que deve acontecer na PEC do voto impresso, se bem que é capaz de quando eu publicar o vídeo já estejam votando ou não, já esteja uma definição. Mas antes disso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, aproveita, curta o vídeo, que aqui a gente faz oposição a esses malditos todos os dias, são malditos assassinos. Estamos sendo governados por assassinos, por pessoas da pior espécie. Então, é nosso dever fazer resistência. Se você quiser, a maneira mais fácil de fazer hoje é só você clicar em inscrever. Se você já é inscrito, deixa um comentário aí, comenta. Foi vergonha ou não foi? Já vou mostrar os vídeos. E aproveita e curte o vídeo também. A nossa oposição também é nas ruas. Enquanto eles desfilam lá com tanque, a gente desfila com carro de som. Aqui é Florianópolis, região continental, e o nosso carro de som estava lá denunciando os crimes desses bandidos, denunciando que eles tentaram roubar dinheiro, tentaram roubar com a vacina, não quis comprar as outras vacinas, que o filho dele, o Flávio Bolsonaro, está cada vez mais rico, denunciando que o desastre econômico do Brasil, toda essa crise é culpa de Bolsonaro e da maneira como ele conduz o país. Quem quiser apoiar nossas ações, que a gente está rodando em pelo menos 10 cidades todas as semanas. Quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Clica ali, são 10 centavos por dia. Clica em Seja Membro e você ajuda a gente a ampliar, rodar em 15, 20 cidades por dia, a fazer mais músicas e a continuar a oposição a esses assassinos. Ou no primeiro comentário eu deixo sempre o Pix, eu deixo o PicPay e eu deixo também as minhas outras redes sociais. Siga nas outras redes. Quem me segue no TikTok já deu umas boas risadas ontem e hoje. O que eu falei aqui, eu mostrei no TikTok, eu mostrei os tanques do Brasil, eu falei, gente, vai ser uma vergonha, eu tô ansioso para ver. Eu fui o único, eu vi o pessoal da esquerda criticando, eu fui o único que falei, eu tô ansioso para ver. Vamos falar disso agora, aproveita e se inscrevem, vamos falar disso agora. Primeiro eu vou mostrar o vídeo, se você ainda não viu, vou mostrar aqui o vídeo dos tanques do Bolsonaro passando por Brasília, olha só. Esse aí não passa na inspeção veicular, hein? Mas não passa mesmo. Então aí os cacarecos do Jair Bolsonaro passando, aquele som de motor de 30 anos atrás, tudo mais, soltando fumaça. Eu acho que eles vão matar os adversários de tosse ou de tétano. Essa seria a estratégia de guerra do governo Bolsonaro. Ou eles usam a fumaça como sinal de fumaça. Os americanos usam a internet, o exército brasileiro está um passo à frente, já estão usando o sinal de fumaça nos tanques de guerra. Porque, olha, é ruim, hein? Ruim. Mas não fizeram nem uma checagem nos tanques para ver se eles estavam funcionando para fazer isso aí. Estavam esperando, teve um deputado bolsonarista, eu salvei o post, mas ele deletou. Ele publicou, eu tinha que ter tirado uma foto do post. Ele publicou uma foto de uma parada de tanques linda. Quando eu acordei, eu vi aquilo e falei, nossa, uns tanques bonitos do Brasil. Que tanques são esses? A foto era da China. Ele pegou uma parada de tanque da China, um desfile lá na China, e colocou como se fosse no Brasil. Aí todo mundo denunciou, aí ele teve que deletar, só para você ver o tamanho da humilhação. O Bolsonaro, para isso aí, ele convidou o Luiz Fux.
Luiz Fux falou que não. Aí ele convidou o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira. Rodrigo Pacheco falou que não, e aí a coisa mais simbólica, o Arthur Lira também falou que não. Aí o Arthur Lira é aliado do Bolsonaro. Pro Arthur Lira falar que não é porque a coisa pegou mal. Aí o Bolsonaro chamou quem quisesse do governo para ir junto. Vamos lá, todo mundo lá. Sabe quem foi a única pessoa do governo que foi? O Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Ricardo Barros que tá todo enrolado com o caso das vacinas da Covaxin, o ladrãozão Ricardo Barros. Foi, claro, o general Braga Neto, porque isso é coisa do Braga Neto, e foram os comandantes das Forças Armadas. Para você ter ideia, teve uma reunião ontem do chefe do Exército com os generais do Exército da Ativa, e os generais chegaram, não pediram diretamente, mas estavam insinuando que ele deveria se demitir. Por quê? Porque ele não deveria ir nesse encontro. Só que o atual comandante do Exército, ele não embarca em ele é bolsominion, mas ele não embarca em golpismo nenhum. Ele tem aquela, se eu me demito, entra um pior que eu. Assim como o Pujol e o comandante antigo da Marinha e da Aeronáutica, numa tática burra, apenas uma tática burra, resolveram se demitir lá em março. E aí eles se demitindo, o que aconteceu? Entraram bolsominions. Entrou um bolsominion na Aeronáutica, um bolsominion na Marinha e um bolsominion que não é tão bolsominion, eu tô achando até que já tá quase mudando de lado, no Exército. Se os três lá atrás não tivessem se demitido, hoje não teria acontecido essa palhaçada. Inclusive, isso foi ideia do comandante da Marinha. Aí ele passou a ideia para dizem, né? Ele passou a ideia para o Braga Neto. Ó, eu, Thiago, diz a mídia que foi coisa da Marinha. Eu, Thiago, ainda acho que foi coisa do Braga Neto, porque ele é o cara que gosta dessas papagaiadas. Aí o Bolsonaro se empolgou. Todas as notícias que vazaram de dentro da presidência da República, de ministros, dão conta de que os ministros pensaram até em falar para o Bolsonaro não fazer, para ele cancelar de última hora, só que o Bolsonaro estava tão empolgado que eles falaram não. E aí como é que leram isso em Brasília? Quem leu isso não sou eu, não são os jornalistas, os políticos, tanto do Centrão como os políticos ministros, e oposição, tudo mais. Como é que eles leram isso? Leram o seguinte, o Bolsonaro tentou fazer uma demonstração de força porque ele está no momento mais fraco desde que assumiu a presidência. Ele jamais esteve tão fraco. E essa demonstração de força foi o maior fiasco do governo dele até agora. Você demonstra força com tanques. Muita gente já deve ter visto imagem desses desfiles de tanque que tem na Coreia do Norte, na Rússia, na China. Vários países fazem isso de vez em quando. O Bolsonaro achou que ia fazer uma coisa daquele nível e não fez. E aí, o pior, a desculpa dele agora é que não, foi só uma coincidência. A Marinha ia me entregar um convite, a Marinha sempre faz um exercício militar em Formosa, uma cidade no interior de Goiás. A Marinha sempre faz exercício lá todo ano. Pela primeira vez, a Aeronáutica e o Exército estarão juntos com a Marinha nessa cidade. Aí, nesses exercícios militares. Aí eles mandaram um convite para o Bolsonaro. Segundo o Bolsonaro, esse evento todo foi para enviar o convite. Olha, a única justificativa é se o comandante da Marinha aparecesse e falasse, olha, eu fiz isso para entregar o convite porque a gente aprendeu com a Pfizer que mandar e-mail pro Bolsonaro não adianta, né? Os caras mandaram 100 e-mails, o Bolsonaro não respondeu, tive que fazer tudo isso para ver se ele recebia o convite, porque tá ruim. Mas seria a única justificativa. Obviamente não vão dar essa, mas aí todo mundo fala, o Bolsonaro está cada vez mais fraco, os líderes do Centrão estão revoltados, começaram a se revoltar. Outra coisa que isso fez com que os líderes do Centrão... Quando eu falo Centrão, veja bem, eu não estou falando aquele Centrão do Rodrigo Maia, a parte do Centrão que está contra o Bolsonaro. Não, eu estou falando os que estão com o Bolsonaro, o pessoal do Arthur Lira. Esse pessoal ficou irritadíssimo com essa votação, com esse desfile justo no dia da PEC do voto impresso. Vários parlamentares que votariam a favor já falaram que vão votar contra, falaram, de ontem para hoje eu mudei a decisão, vou votar contra. Quer dizer, a chance de aprovar era de 0%, agora é negativa a chance do Bolsonaro aprovar isso. Ele conseguiu a raiva de toda a classe política. Para mim está cada vez mais claro que o Bolsonaro jamais quis voto impresso, ele queria tumultuar e tirar o foco de algumas outras coisas, porque ele fez uma PEC do voto impresso que não tinha chance nenhuma de passar. Ele podia fazer uma PEC mais ou menos, falar, vamos colocar voto impresso só em 1% das urnas, vamos tentar uma coisa assim, é para 2026. Podia ter feito isso, mas não. O deputado bolsonarista Felipe Barros, diretamente assessorado pelo pessoal do Palácio do Planalto, fez uma PEC que obviamente não passa em lugar nenhum. Não passa em circunstância alguma, mesmo se não fosse o Bolsonaro presidente. Não passaria. Mesmo se não fosse golpismo, nada. Aí, o Bolsonaro, justo no dia, faz isso para provocar mais ainda. Ele achou que ia mostrar força. No final, foi uma das maiores humilhações. E olha só aqui a repercussão internacional, para você não falar, ficou só no Brasil. Não.
Olha o The Guardian, esse é o maior jornal da Europa, tá? O maior jornal da Europa, The Guardian. The Guardian mostra a foto aqui de um cacareco que dá para ver aqui pela foto que é dos anos 60, dos anos 70, e aí mostra aqui, Bolsonaro chamou de desfile de República Bananeira. Esse aqui é o título do The Guardian, tá em inglês, mas ó, Bolsonaro's Banana Republic Militar... o desfile militar bananeiro do Bolsonaro foi condenado por toda a crítica. Toda a crítica não quer dizer só a oposição, a crítica negativa, mas todo mundo. Qualquer um que viu isso falou, ó, fora de hora. E aí o Bolsonaro também, ele convidou, veja bem, ele abriu espaço para que todos os ministros fossem lá com ele esperar os tanques, ver o desfile. Nenhum ministro de governo, exceto o Braga Neto, que obviamente era obrigado a ir, nenhum ministro foi. O vice-presidente Hamilton Mourão também não foi, ele é general. Aí pega mais mal ainda. Para os militares da ativa e para os militares da reserva, pega muito mal que o vice-presidente é um general, ele não foi lá. Quer dizer, os militares estão contra o Bolsonaro, cada vez mais contra o Bolsonaro. O Bolsonaro está conseguindo fazer o que a oposição em 2 anos não conseguiu, e não conseguiu não é por incompetência da oposição, não conseguiu porque é uma tarefa difícil. Quer fazer o quê? Fazer com que os militares da ativa, eu falo generais de 4 estrelas, 3 estrelas, coronéis, todos eles, com que eles comecem a pegar ranço do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro está fazendo com que eles passem vergonha uma vez, um dia atrás dia. E agora, vários militares já falaram para o presidente, generais falaram para o comandante das Forças Armadas, do Exército, para o chefe do Exército, o Paulo qualquer coisa também, outro bolsominion, para que ele se demitisse. Ele não vai se demitir, porque ele, claro, não vai largar o osso. Mas o fato deles falarem isso mostra que eles estão contra o Bolsonaro. E agora o Braga Neto vai ter que explicar para as tropas, e muita gente não sabe isso, lá dentro do Exército é como se fosse uma panela de pressão. Qualquer coisa que acontece lá, a repercussão é interna. Então imagina que eles estão fechados lá, então vai só aumentando a temperatura, aumentando. Quando eles começam a pegar ranço do Bolsonaro, é um sentimento que começa a ficar generalizado e o Braga Neto vai ter que explicar para as tropas por que ele expôs a imagem do Exército. E veja bem, quando ele expõe o Exército, ele está expondo o emprego dessas pessoas. Eles têm família, eles têm amigos, eles adoram ostentar, falar, eu sou coronel do Exército. Pô, coronel disso aí, cara? Uma coronel disso? Então ele vai ter que explicar agora para as tropas e vai ter um problemão o Braga Neto. Isso tudo que eu estou falando, muita gente fala, Thiago, você otimiza. Não, isso é análise. São várias fontes de lados diferentes falando isso. O Braga Neto está com um problemão, o Bolsonaro está com um problemão, ele está conseguindo fazer com que o Exército se dissocie dele, ou seja, com que os militares comecem a pegar ranço dele, comecem a querer se distanciar dele cada vez mais, e qualquer tentativa de golpe que ele podia, no ano passado ou até no ano retrasado, tentar construir, ele conseguiu hoje destroçar completamente isso. E agora fica claríssimo que, olha, se colocar um quebra-molas na frente do STF, esses tanques não chegam lá, que ó, cai tudo aos pedaços antes de chegar lá. Coisa tá ruim, viu? E, vamos lá, hoje o voto impresso será dizimado. Se não for votado hoje, talvez quando você veja o vídeo já estejam votando ou já tenham decidido que não votará hoje. Se não for votado hoje, o Arthur Lira falou que seria, chegou à Câmara dos Deputados faz agora meia hora e falou que será votado hoje. Se não for votado hoje, será dizimado amanhã, depois, daqui um mês, não interessa. O melhor que o Bolsonaro podia fazer estrategicamente, se ele realmente quisesse o voto impresso, é implorar por Arthur Lira não votar isso. É implorar, falar, não vote agora, espera 2 semanas. O pior, o Bolsonaro não pode nem esperar muito, porque tem que ser promulgado. Promulgado quer dizer passar na Câmara, passar no Senado, e aí o presidente assinar antes de outubro. Quer dizer, o tempo tá correndo, e o Bolsonaro não pode nem falar, ó, pau dá daqui 2 meses, quem sabe o pessoal esquece isso tudo. Não dá. Ó, agora aqui carro de som lá em Florianópolis, ó. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país quer crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. 4.000 mortos por dia e a conta vai aumentando, enquanto a nossa economia também vai desmoronando. Desemprego só aumenta e Bolsonaro é o culpado. Carinho, feijão e arroz a cada dia tá mais caro. O isolamento social já teria acabado se não fosse o desgoverno de alguém tão despreparado. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro com um grito na garganta, é fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra
que Florianópolis, a gente continua em cidades que deram mais de 70, 75, quase. Florianópolis foram 78, se não me engano, por cento dos votos ao demônio. Em 2018, a gente está lá fazendo com que eles escutem umas boas verdades. Estava vendo hoje algumas pesquisas regionais, a coisa tá feia para o Bolsonaro. No Acre, ele teve 75% dos votos em 2018 e agora no segundo turno. E agora na última pesquisa ele está com 43%, quer dizer, ainda está na frente do Lula no Acre. Só um estado para você ter ideia. Mas mesmo assim ele caiu 30 pontos de 2018 para cá e está em queda livre. Tá ruim a coisa. Quem quiser apoiar as nossas ações para a gente continuar indo para cima deles, embaixo do vídeo o botão Seja Membro. Clica ali, você está ajudando a gente a ampliar. Ou no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, deixa as outras redes sociais. Vamos para cima deles. Falou!